se reduziu muito em função de uma mudança de hábitos que houve na população naquela ocasião. E eu pergunto, a redução de tarifa, da forma como foi proposto e aprovado na Assembleia, aliás, um projeto de lei, secretário, um projeto de lei frágil, muito frágil, superficial, porque fala em diretrizes, não diz que isso são questões mandatórias. Diretriz é uma diretriz. Não necessariamente eu tenho que segui-la. Não necessariamente. Eu posso dizer, bem, eu tive problemas outros que me impedem de seguir essa diretriz. Não foi algo mandatório. Um fundo que foi criado, está sendo criado, está sendo proposto para ser criado, com recursos de capital, que seria transformado em despesa na transferência de recursos para a iniciativa privada manter a sua base de lucros. E, inclusive, com um artigo, um parágrafo colocado no texto da lei, que diz, se eu tiver uma crise, leia-se o seguinte, se eu tiver uma crise hídrica, como a que nós tivemos em 2014, 2015, está lá, em caso de eventos climáticos extremos, eu posso colocar dinheiro do fundo, do meu dinheiro, do seu dinheiro, de todo mundo que está aqui nessa sala, posso colocar nessa empresa privada para que ela não tenha redução de lucros. É essa a dinâmica que está colocada. Ou seja, próxima crise hídrica, quando ela vai acontecer? Nós estamos com o sistema Cantareira, graças às chuvas, estão com mais de 70% de reservação. Ótimo. Quando vai acontecer a próxima? A gente sabe que vai. Pode ser ano que vem, pode ser no ano seguinte. O que vai acontecer? Transferência de recursos do fundo para uma empresa privada não ter contabilizar redução na sua receita. E eu só queria destacar, que está aí o Ney Ikeda, que é lá do Ribeira de Iguape. Lá no Ribeira de Iguape, a Sabesp fez investimento de 2 milhões de reais para levar água numa comunidade quilombola em Itaoca. Itaoca, você sabe bem que fica na divisa com o Paraná. 2 milhões de reais para pouco mais de 60 moradias. Quando tem retorno isso? Nunca. E aí eu duvido muito que qualquer empresa com o viés maximização de lucro teria isso. Por fim, eu queria dizer, secretária, que o Paraná não fez alteração de prazo contratual com base em um decreto que foi revogado, mas sim com base nos decretos que foram editados em julho, porque o Paraná fez essa alteração nos contratos com os municípios da base da Sanepar, assinado em início de outubro, portanto, na vigência dos novos decretos. E, para finalizar, dizer o seguinte, que a população que hoje necessita de saneamento básico em São Paulo não é 10 milhões. Não é. O estudo do IFC, infelizmente, secretário, está errado. Eu não sei com que base, porque como o estudo ele não tem fonte de referência, é o BCG, e o BCG pode ser qualquer coisa. Não tem fonte de referência IBGE, relatório de sustentabilidade da Sabesp, fontes, levantamentos, outros, não tem. Com base no relatório de sustentabilidade da Sabesp, com base no IBGE 2022, a gente tem 5 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto na base de operação da Sabesp. Não é 10 milhões. Não é. E eu creio que é isso que... só para... Efetivamente. Berlim, aliás, na França, a reestatização continua, secretário. Não sei se chegou aos seus ouvidos, a cidade de Lyon reestatizou a partir de 1º de janeiro. Aliás, Lyon é a base onde nasceu uma das maiores empresas de saneamento privado do país, a antiga Lyonnaise des Eaux, hoje chama Veolia. Então, a gente está falando de situações em que, por exemplo, Berlim, que foi obrigada a fazer a reestatização porque a população não suportava mais a péssima qualidade de serviços e não estava universalizado, porque Berlim, após a reunificação alemã,
tinha uma melhor qualidade de saneamento no lado ocidental e uma pior no lado oriental, por evidente. Então, faltava muita coisa para ser feita em Berlim, mas a empresa, de tanto cobrar a população e fazer uma prestação de serviço tão deficiente, a população resolveu aprovar em plebiscito a retirada dessa empresa e topou pagar 20% a mais na tarifa para se ver livre de uma péssima prestação de serviço. A gente não quer que isso aconteça aqui em São Paulo. Obrigado. Flávia, doutora Alexandra, Manara, vamos, pessoal, não, eu pediria, eu tinha uma sugestão. Pode falar? Sou eu? Ah, tá ok. Bom, como eu fui citado aqui 2 vezes, né? Eu sou representante do prefeito Duarte Nogueira de Ribeirão Preto. Minha origem está na Sabesp, sim. Conheço o Rui Brasil, conheço o Eli, o Mauri, a Francisca, de longa data. Faz 10 anos que eu me desliguei da Sabesp depois de 37 anos. E, obviamente, eu participei dessa empresa quando ela estava no fundo do poço, em 94, e o seu ressurgimento como a grande empresa do Brasil, América Latina, quem sabe até do mundo. Mas aqui eu tenho que falar do meu município, que é Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem 700 mil habitantes, ele está universalizado, ele é público. Eu sou diretor técnico da Secretaria de Água e Esgoto de lá. Nós temos administrado toda a rede de produção de água, rede de água, coleta de esgoto. E o nosso tratamento de esgoto lá é concessionado desde os anos 90. Faltam 10 anos para terminar lá a concessão, que vai até 2033, mas nós temos 100% de esgoto tratado, de todo coletado. Pode ser até um ponto fora da curva, mas nós temos uma muito boa relação com a empresa que gere, coleta e trata o esgoto. Porém, a gente também tem muitas coisas a serem feitas ainda no município, né? Estamos universalizado. Amanhã quinta-feira nós vamos assinar que está até aqui o Matheus, né? Que é discípulo lá do professor Irata. Nós vamos assinar um contrato do fundo do FEIDRO, com o fundo do FEIDRO, para fazer um estudo da resiliência do aquífero Guarani, que vai servir, acho que como modelo para todo o estado de São Paulo. Tá? Então, é um contrato de 2 anos, onde a gente está pondo dinheiro nisso, acompanhado do recurso majoritário do FEIDRO. Obviamente, quando você tem um sistema universalizado, tem que ter manutenção de seus investimentos para crescimento vegetativo, para substituição de seus ativos. Lá, a gente só tem a explotação de água subterrânea, mais do que 5 metros cúbicos por segundo outorgado em 120 poços. Mas, a gente não sabe a resiliência desse aquífero, mas a gente vai fazer também. Temos lá
Mês que vem vai sair a licitação do projeto executivo do Sistema Pardo. E, para ser implantado, eu imagino que é mais do que 1 bilhão de reais a ser projetado, estruturado o seu projeto e feito a sua obra em 4 anos. Então, só vai entrar isso depois de 2030, 2031. Então, essa é a situação. E respondendo particularmente que a Francisca me falou, eu como engenheiro civil e sanitarista, né, e que atuei na Sabesp por todos esses anos, dei consultoria e estou lá desde 2018 em Ribeirão Preto, superada todas as externalidades que existem em obras, né, bem, despejando caminhão de dinheiro, isso até é possível, mas tem que dar tudo certo, porque só existem 6 anos. Mojimirim, Castilho, Andradina, Mairink, eu estive à frente de todas essas parcerias onde a Sabesp ganhou licitação. Em 2008, eu estive no México participando de licitação. A Sabesp não ganhou, mas se ela tivesse ganho, provavelmente teria outra história. Eu fui o representante da Sabesp, participei da equipe-chave na proposta lá da estação de tratamento de Atotonilco, no México, de 43 metros cúbicos por segundo. Ficamos em primeiro lugar, mas fomos desclassificados porque a outra empresa era capitaneada pelo Carlos Slim, Ideal do México. Então, nós não ganhamos essa licitação, mas onde participamos aqui, nós ganhamos quase todas. Então, só para lembrar minha participação nessa empresa. Osasco e São Bernardo foram assumidos quando eu estava superintendente da Oeste, superintendente da Unidade Sul. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu quero fazer um relato também pelo município de São José dos Campos. Não sem antes, secretária, parabenizar a sua didática, o seu conhecimento profundo. Isso demonstra muito segurança, o que é importante para um debate tão complexo num colegiado tão importante como esse, né? E também colocar esse contexto de pauta, porque um assunto desse deveria ter sido uma pauta única ou, no máximo, ser a pauta principal, porque, né, são muitos os assuntos e muita a ansiedade das pessoas por poder participar e em respeito a todos os conselheiros e ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, teríamos que não restringir a manifestação à fala das pessoas, mas ter, né, ampla possibilidade desse debate que é fundamental. Bom, trazendo a realidade de São José dos Campos e com todo o respeito à história, à importância da Sabesp, principalmente aos seus funcionários que fizeram dela essa grande empresa representativa no mundo, né? Porém, São José dos Campos não tem tido um histórico de parceria com a CETES, eu diria até desrespeito à cidade de São José dos Campos. E eu vou citar algumas das coisas aqui. Primeiro, não, a Sabesp não atua na área rural de São José dos Campos em nada, nada. Nega, desde Gessner, a participar de programas de PSA, o que eu acho um contrassenso, né? Nós tivemos uma situação de crise por conflito de chuva no distrito em São Francisco Xavier em 2010, onde a captação de água foi paralisada porque a estação de captação de água virou uma lama só. Eu estava no Ministério Público e fiz toda a construção do que aconteceu lá.
e a Sabesp, que opera no distrito desde 1949, não tinha feito um investimento sequer na modernização e na preparação da estação de captação de água para atender o distrito de 5.000 pessoas. Quando houve a crise e paralisou o serviço, pasmem, a Sabesp fez os investimentos que deveria ter sido feito ao longo dos anos, até para cumprir as normas da BNT e tudo que rege a portaria ministerial no Ministério da Saúde, que rege as condições para abastecimento público, que não tinha feito, e quis cobrar do fazendeiro onde teve a origem do problema, que foi um corte de pinos. A fazenda veio abaixo, literalmente, de lama, e quis cobrar do proprietário. E quando indagada pelo Ministério Público, pasmem novamente, ela respondeu dizendo que torcia, essa que foi a expressão, torcia para que alguém fizesse alguma coisa na bacia hidrográfica para ela poder abastecer a bacia hidrográfica do Ribeirão dos Couves, né? Então, e agora nós estamos num enfrentamento, né, que até na Câmara Técnica de Cobrança nós estamos nessa discussão, de um reajuste do valor que a Sabesp, todos os que captam água, mas principalmente a Sabesp, desde 2007 não tem reajuste nesse valor de captação e ela já aumentou para a Dona Maria e para o seu Zé no município em 210% e é contra esse reajuste desse valor que alimenta o FEIDRO e os municípios são 70% dos tomadores desse recurso no FEIDRO. Impede que os municípios possam tomar recurso no FEIDRO para desempenhar melhor as suas ações e contribuir no processo da garantia da qualidade ambiental do manancial que ela se beneficia. Né? E só para encerrar nesse histórico recente, após a grande crise de 2014-2015, nossos reservatórios, o reservatório do Jaguari, participaram desse esforço para melhor abastecer a região metropolitana de São Paulo, colocaram lá uma transposição que, dentre outras coisas, previa no seu acordo, falado isso, eu participei como conselheiro do CONSEMA nas 4 audiências públicas, que a concessionária do serviço da transposição iria participar do processo de melhoria da qualidade ambiental da bacia formadora do reservatório do Jaguari. Agora a Sabesp judicializou isso, se recusa a cumprir aquelas condicionantes que foram, nessa sala aqui, que foram aprovadas, dentre elas um amplo programa de restauração florestal na bacia, que a Sabesp até hoje se recusa a fazer. Então, E agora, recentemente, podem olhar aí no Google, São José dos Campos está sofrendo com a precarização do serviço. Bairros e bairros sem abastecimento de água, qualidade da água ruim. Ontem saiu a notícia que moradores também de Caçapava e Taubaté reclamando da mesma coisa. Né? E até o ponto do vice-governador e do presidente André tiveram numa coletiva de imprensa em São José dos Campos para explicar a precarização desses serviços oferecidos na cidade. Então, só queria contextualizar isso, da importância, e trazer, secretária, a nossa preocupação é com relação à cronologia dos eventos dessas negociações. Acompanho, sim, a necessidade de uma maior transparência. Estamos entrando num período eleitoral que, para os municípios, é um momento muito especial. Então, quando que as coisas acontecerão? Porque nós temos que levar isso em audiências públicas locais, temos que tramitar isso na Câmara Municipal e num momento muito delicado para os municípios, que é o processo de eleição municipal. Obrigado. Tentarei ser breve, dado o adiantado da hora, mas inicialmente eu gostaria muito de agradecer à secretária pela oportunidade. Na última reunião, nós tivemos várias falas, na verdade, trazendo questionamentos, e até esse foi o motivo da minha propositura em relação a essa apresentação. E eu acho que realmente é fundamental esse espaço de diálogo com tantas entidades, e não só, acho que nessa oportunidade, mas no decorrer de todo o processo, como a senhora muito bem colocou.
Certamente, depois desses questionamentos, todos são preocupações extremamente legítimas, aquele rol de perguntas e respostas talvez fique um pouco mais ampliado, né? E nem sempre parte dessas respostas são tranquilas de serem dadas. Eu acho que isso vai depender de um envolvimento muito maior de todos no decorrer desse processo. O Ministério Público tem atuado, talvez pela Promotoria do Meio Ambiente da capital. Eu também vou levar realmente identificar quais são efetivamente os colegas que estão atuando nessa questão para a gente tentar também ter um diálogo organizado e propositivo. Acho que isso é extremamente importante. E para que até essa participação das audiências públicas também tenha uma voz, né? Que não importa, não é apenas de um ou outro colega, mas que tenha uma voz institucional. Eu gostaria de dizer e ressaltar, trazendo um olhar um pouco diferenciado, que passado agora essa aprovação pela Assembleia, nós estamos falando de um processo que não é apenas da CEMIL ou do Estado. Nós estamos no âmbito de 375 municípios que têm uma titularidade em relação ao saneamento. Então, a participação desse processo diz respeito e tem todo ponto de partida em cada um dos municípios. E aqui nós temos diversos representantes. Começa justamente, eu sempre enfatizo nessas reuniões a importância dos planos. Não haverá possibilidade de um bom contrato se o Plano Municipal de Saneamento Básico não for bem elaborado, com definição de realidades, como várias que foram trazidas aqui, com ações, com metas, com estratégias a serem incorporadas nesse contrato. E aí, no âmbito, sobretudo com iniciativa privada, como nós atuamos com diversas empresas privadas, é simplesmente assim, está ou não está no contrato. Se não está no contrato, simplesmente isso é objeto de reequilíbrio econômico e financeiro. A partir do momento que houver uma licitação, eu acho que esse trabalho todo vai ser construído, nós temos aí um percurso longo pela frente, o que for inserido, ok. Se não, nós temos aí um desafio até 2060. Acredito que não estaremos mais, boa parte de nós aqui, digo por mim, mas eu acho que assim, realmente é um desafio muito importante que tem que ser considerado. E especificamente no âmbito desse conselho, me preocupa de que forma nós vamos internalizar no âmbito desse contrato as metas do plano estadual de recursos hídricos, que ainda está em elaboração e que me parece, até por esse contexto, que necessariamente tem que ser acelerado, né, para trazer melhores diagnósticos, melhores ações, né, assim como do plano de saneamento, né. Ainda tem sido um desafio, já foram identificadas algumas lacunas, como aquelas relacionadas ao saneamento rural. Existe a possibilidade, talvez, de um trabalho em paralelo para identificação e diagnóstico e definição de medidas nesse sentido. Então, me parece que é muito importante uma atuação por parte desse conselho, de cada um dos senhores que atuam nessas questões. Nós temos aqui CETESB, DAE, comitês. De que forma as metas de redução de perdas, por exemplo, dos comitês de bacias, dos planos de bacias, vão ser internalizados nesses contratos com a Sabesp? E eu testemunho que realmente, assim, nos municípios que eu atuo, em que essas repactuações têm acontecido, consta que realmente, nos próprios planos municipais, que isso vai ser de acordo com o contrato da Sabesp. Então, assim, o município muitas vezes está abrindo mão de definir os seus rumos e delegando para o Estado ou para o contrato ou para a agência reguladora tomar determinadas decisões. Então, isso não é um problema específico da CEMIL ou do Estado, é um problema de cada um que está nessa sala. Então, acho que assim, o olhar crítico é, sobretudo, no sentido de construir algo que seja mais factível. E, enquanto realidade assim, de Estado, nós temos uma complexidade enorme nesses 375 municípios e também nas outras rurais. Onde existe região metropolitana, essa região metropolitana, a titularidade é conjunta, mas muitos dos municípios das rurais não estão em região metropolitana e aí a titularidade é exclusiva do município. Então, vejam, cada um tem aí nas suas mãos a possibilidade de planejar adequadamente, e se esse planejamento não for bem sucedido, realmente
haverá sérios problemas no próprio diálogo no âmbito dessa governança e na internalização no âmbito dos contratos. Isso no âmbito municipal, olhando para cada uma das realidades. No âmbito regional, cada um dos comitês vai ter que exercer o seu trabalho de acompanhar esse processo e de verificar se as situações, as peculiaridades vão ser contempladas nesse processo. Ou, pelo menos, ter cláusulas específicas que garantam a observância desse planejamento regional. Nós temos o PDUI, nós temos os espaços das governanças interfederativas nas regiões metropolitanas, que tem um recorte diferenciado. E aí, ainda em construção, essa governança em relação às rurais. Então, me parece que assim, apenas essas reuniões periódicas em que o Estado chama os municípios é uma oportunidade. Mas existe a tarefa de cada um, e até eu acho que isso é importante a gente pensar em perspectiva de 2024, como é que isso vai se dar, sobretudo nessa transição que o Manara comentou. Se nós estamos com muitos municípios na verdade, já em alguns tentando reeleição, talvez com uma continuidade, mas em campanha política, outros com talvez uma transferência aí de gestão, como é que isso vai se dar? Então, acho que seria muito importante, acho que essa reflexão por parte de todos nós, em termos de encaminhamento, de pensar disso tudo que foi falado, como é que efetivamente pode ser desenvolvido de forma propositiva, né? E levar todo esse conjunto de dúvidas, de questões, para realmente nós também pensarmos em cada um dos municípios e nas nossas regiões. Então, essas eram as minhas sugestões, secretário, agradecendo a oportunidade. Até o Manara comentou, às vezes os convidados falam mais do que os membros, eu me incluí um pouco nisso, mas eu agradeço a paciência de todos e agradeço aí, desejando a todos um bom final de ano. Obrigada. Secretária, as minhas colocações são sempre bem técnicas, pontuais e rápidas, então eu vou ser bem objetiva. O primeiro ponto que eu gostaria de levantar e também fazer uma recomendação para as próximas etapas é que aqui é um conselho, é um colegiado. E, normalmente, o que tem acontecido, tudo que envolve a parte de recursos hídricos ou saneamento passa pelo colegiado antes. Obrigada, Manara. Então, passa pelo colegiado antes de encaminhamento para o legislativo e executivo. Então, é uma recomendação que eu faço para as próximas etapas, né, que seja feita realmente a explanação não tardia, como está acontecendo nesse caso, antecipadamente, né, em reuniões específicas que pode haver manifestação, porque aqui é um colegiado tripartite e aí tem a possibilidade de participação aí tanto de município concedente, né, como sociedade civil, nada, e acho que isso é muito saudável. O outro ponto que eu gostaria de colocar no contexto regulatório, que gerou uma preocupação aqui, que acho que diversos pontos já foram colocados, diz respeito ao contexto da modificação da modalidade de reconhecimento de investimentos custos. Aí pensando um pouco no modelo regulatório atual, né, de revisões tarifárias para o price cap, ou ainda que fosse cap, mas existe uma previsibilidade regulatória que é uma expectativa, né, tanto da questão de sociedade civil, como reguladores e também de investidores. E aí essa mudança, essa quebra, quer dizer, um plano de investimento de 4 anos, ele dá uma previsibilidade e estabilidade no contexto daquilo que vai acontecer no futuro. Os investimentos, evidentemente, se não forem feitos ou não forem prudentes, investimentos prudentes, eles vão ser glosados pelo regulador. Mas se a gente quebra esse mecanismo, contexto de fazer alguma coisa somente anual, ele tira, né, uma metodologia regulatória de um sistema de serviços públicos.
Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né, de ser pensada, para que a gente dê continuidade na parte da regulação, né, porque isso é fundamental para qualquer modelo de negócio que se estabeleça. Acho que demais pontos já foram todos colocados. Obrigada. Não. Bom, vamos lá, eu anotei todos. Vou começar aqui pelo... Foi o Elifax primeiro, né? Não sei se ele está ali. Tudo bem. Bom, eu anotei 2 pontos aqui do que você falou. Eu vou tentar... Tiveram alguns pontos também repetidos, aí vou tentar falar junto. Você até falou da questão da Sabesp pegar olhar também, né, outros municípios, outros mercados, e por que de privatização, né? Porque, enfim, os meus argumentos, segundo o senhor, não foram convincentes, né, na sua fala. E, bom, o que a gente quer para a Sabesp, e aí a gente tem um respeito muito grande também, corpo técnico muito qualificado, é prestar serviço em mais mercados, inclusive. Então, quando a gente fala na lógica dela ser uma plataforma multinacional, que a gente usa esse termo, é muito para a gente conseguir hoje, a gente consolidar mais ainda a base operada, e aí com aquela preocupação que eu falei, e aí é uma preocupação de Estado mesmo, em relação a municípios pequenos, grandes, de compartilhamento de infraestrutura e do subsídio cruzado, para a gente conseguir manter isso, né? E para ela conseguir também, seja outros municípios, via Universaliza que a gente está fazendo, seja no Brasil, seja na América, e a gente precisa que ela se fortaleça ainda mais para isso, e não que ela perca, né, que ela ganhe. E hoje a gente tem um cenário de risco, de fato. Então, a gente tem essa preocupação olhando para a Sabesp também, olhando para a preservação da empresa, tá? Tem as discussões jurídicas, tem a questão do novo marco, dos decretos. Eu, particularmente, não tenho dúvida em relação à questão jurídica, tá? Dessa questão de prorrogação, até porque a gente acompanhou, a gente viu todas as discussões, e aí é algo que está posto, né? Um cenário posto da questão dos contratos de programa, pegando até alguns pontos que o Amaury colocou também aqui para tentar fazer uma junção, né? É um cenário que está posto, que já passou pelo crivo do STF e que eu acho que tem algumas discussões em determinados estados que criam uma insegurança jurídica muito grande. Isso não é o que a gente quer fazer. O que a gente quer é dar segurança jurídica para o processo, dar mais previsibilidade, pensar de uma forma racional, pensar a longo prazo, pensar com sustentabilidade e uma política que, tudo bem, a gente está em um governo, mas a gente precisa pensar no Estado aí ao longo prazo. Então, de fato, é lucrativa hoje, mas, de novo, pode sim ficar deficitária, né? A depender do que aconteça nos próximos anos. Eu tinha anotado esses 2 pontos, alguns pontos que o Amaury colocou também, até da questão da perda de sinergia, que foi o que aconteceu em determinadas estatizações, ou até concessões, ou mesmo públicas também, a depender da forma que você faça a lógica do serviço, que é o que a gente não quer. Por isso que a gente quer consolidar o bloco da Sabesp mesmo tal como está, inclusive com a perspectiva de aumento. E isso passa, sim, pela questão do financiamento, que foi lido por ele, eu já expliquei um pouco a lógica, tem a ver com a questão da regulação, que aí eu vou explicar melhor, Esté. Acho que eu não expliquei direitinho, então. Eu vou explicar melhor como é que a gente está pensando. E aí e até um pensamento muito de Estado mesmo, não é nem tanto... Porque, de fato, para a Sabesp é melhor, se você for pensar, dela receber agora a tarifa e depois fazer os investimentos. Até porque, se fosse o contrário, ela, 50,3, ela não conseguiria fazer por questão da alavancagem, né? Por questão do... Então, da nossa perspectiva, por que é melhor a gente olhar a longo prazo? O plano que a gente está fazendo é plano regional, né? A gente está, e aí entrando um pouco também no que a doutora Alexandra falou, até pelo artigo 17 da 445, que foi alterado pelo novo marco, a gente está construindo junto com os municípios o plano regional, observando a particularidade de cada um. Então, vai ser um plano regional de estudo, até permitido e recomendado pelo novo marco. Então, é um plano que a gente quer que ele se atualize de 5 em 5 anos, e, além disso, o contrato ele também vai fazer as previsões devidas. Só que
Por que a gente acha importante, mesmo tendo esse longo prazo, a gente olhar anualmente, para a gente ter um controle também melhor anual, e até por questão também de, bom, fez, aí certificou, entrou. Isso é um alinhamento de interesse muito bom para você fazer um investimento, da perspectiva do Estado, tá? Olhando o usuário, olhando um planejamento de longo prazo, mas com um controle mais rente aqui, anualmente. Não é que a gente só vai prever para um ano, não. Tanto que a gente, nos contratos, está olhando para 2060, né? Está olhando crescimento vegetativo, está olhando resiliência. E aí, no plano regional também, de 5 em 5 anos, a gente quer fazer a renovação dentro da unidade regional. Então, a gente tem ali uma série de planejamentos de médio e longo prazo, com controle mais focado ano a ano, principalmente nos 2 primeiros ciclos, principalmente. Depois não, depois tudo bem, depois da universalização, aí a questão de obras, ela fica, dá para você ter uma periodicidade maior, mas a lógica da gente fazer isso é para melhorar a regulação, é para melhorar o alinhamento de interesse, que hoje tem no CAPEX principalmente, a gente tem não é um problema, mas é uma dificuldade um pouco em relação à questão do investimento em si. Acabei pulando aqui algumas coisas, mas é para... Tinha anotado o ponto de financiamento que o Mauri tinha falado, que ele também, assim como o Marcelo, falaram da resiliência hídrica, crescimento vegetativo, que é isso, né? O caso de São José, a gente tem que olhar, e aí eu acho que o novo marco foi muito feliz também quando ele colocou, no princípio, a universalização junto com a efetiva prestação do serviço. Isso não estava na 11445, foi acrescentado. E faz todo sentido, porque eu tenho que chegar com a rede, eu tenho que fazer o investimento, mas eu não posso descuidar também aqui da renovação das infraestruturas, da perda d'água, etc. Então, nos anexos mesmo, junto com os municípios, a gente está colocando essa questão das perdas de água, da renovação de infraestrutura, para melhorar, seja São José, seja outros lugares que a gente está vendo que está tendo, sim, está tendo problema já, né, com a questão da infraestrutura. E olhar o crescimento vegetativo, né? Então, se você olhar, por exemplo, o próprio São José, que eu tinha pego aqui, porque ele estava falando, pelo censo hoje são 674 mil, né? A gente está considerando 726 mil pelo censo 2002 e SEAD. Então, são mais de 50 mil pessoas, 52 mil pessoas que hoje estão fora, mas a gente precisa considerar, inclusive, para a questão de resiliência e crescimento vegetativo, né? A longo prazo, pensando no... E isso representa, no contrato de São José, um aumento de 70% nos investimentos do município, né? Então, isso é uma coisa que aí a gente está olhando município a município, tem várias realidades. E aí, sim, a gente vê a questão da segurança hídrica que o Amaury levantou, foi colocado aqui, não me lembro se foi pelo Elifax também, até da crise hídrica que de fato, a Sabesp foi muito, muito eficiente, muito competente, fez um trabalho de muita qualidade. Só que aí, até por essa questão de investimento, de ter o seu controle também por parte do Estado e de ter, querendo ou não, alguma limitação em relação ao investimento, se você olhar depois a trajetória dos próximos anos, o que a gente fez? Um deslocamento de investimento, né, para a água, principalmente na crise hídrica. E aí acabou que várias metas de esgoto foram postergadas, e aí, por causa da crise hídrica, e era necessário, tudo bem, e dentro das limitações, né, da Sabesp prestando serviço de qualidade, só que aí o que acontece também por causa disso? Aí a poluição por conta do esgoto. Então, é um encadeamento, né? Não tem o que falar. Então, quando a gente fala do aceleramento também, inclusive de recuperar algumas metas que foram postergadas, é exatamente da gente recuperar, voltando aqui para o escopo do nosso conselho, os recursos hídricos, a segurança hídrica, a disponibilidade hídrica, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem muita preocupação nesse projeto, e é um dos pontos, tanto quando a gente fala de poluição do Tietê, é um foco saneamento, principalmente aqui, né? No alto, médio. Então, eu tinha notado isso, tinha notado a questão que o Amaury falou do estudo, aí é interessante, eu vou explicar aqui, porque aí, se vocês quiserem, doutora Alexandre, se quiser olhar também, está na página 64, anexo 6. Como é que é o contrato?
Contrato com o IFC, que é um braço do Banco Mundial, e não é só com o Estado de São Paulo, tá? É assim com todos os contratos de inegibilidade que acontece. Isso daí foi na BR-116, no governo Lula, foi no hospital, que é uma referência de PPP do Jacques Wagner, lá, foi da CELG, privatização que começou com a presidente Dilma. Todos, esses contratos todos foram por inegibilidade com o IFC, tá? Todos eles. Por causa da expertise, por causa de uma série de justificativas técnicas construídas desde 1945, quando foi criado o Banco Mundial, criou o braço aqui também estruturador de projetos. Então, isso está instruído, tem parecer, tem um bando de coisa, e aí, como é que é a lógica dele? É por relatório, é por como contrato de consultoria, como é o BNDES também. Se olhar o contrato do BNDES é desse jeito, você paga por produto. E aí o produto, no caso, a fase 0, ele foi para uma instância de governança, que é o Conselho de Desestatização, que foi criado na década de 90, existe aqui no estado de São Paulo desde então para deliberar sobre isso. Então, quem define, quem aprova é ele, né? Vai o produto, assim como vai da fase 1, da fase 2. Se olhar nesse anexo, o que ele tem? Ele tem 2 tipos de pacote lá, um completo e um básico, que chamam. E aí, a diferença em relação a due diligence de RH, tem lá escrito. Não tem nada a ver com o êxito do processo. Pode procurar, não tem no contrato. Eu procurei, porque ele foi firmado na Secretaria de Parcerias, não foi a gente. Mas eu li, né, até por causa das perguntas, etc. Então, não tem nada de êxito. Se privatizar ou não ganha mais. Não existe isso. O que tem é essa diferença do básico por completo em relação à questão de due diligence, que você pode fazer uma escolha ou não. Isso com base em vários contratos que já foram feitos. E não é só a lógica do IFC, é a lógica do BNDES, é a lógica Caixa, Banco Brasil, enfim. Tá? Então, só porque o Amaury tinha colocado isso. E aí, o que acontece? Nesses contratos de consultoria, você tem, inclusive, previsão contratual de você trazer outros braços para te ajudar em determinados assuntos muito específicos. E aí, sendo que a palavra final sempre é do próprio IFC, no âmbito do produto. Quem delibera o conselho, mas a palavra eu digo na relação da rede aqui, de consultores. O BCG, que foi comentado, que está lá como fonte, tem que citar como fonte mesmo para ser transparente, ele é um desses da área econômico-financeira. O Lobo de Riso é da área jurídica, da parte de comunicação tem FSB. Então, tem vários aqui que ajudam como suporte, até porque o IFC ele não tem a expertise em tudo, ele tem muito na coordenação e na forma de modelagem, que é o principal, é o escopo do objeto. Então, não tem terceirização ou fuga de objeto, não tem. E isso é comum em processos, em projetos, em contratos como esse. Pode olhar BNDES, pode olhar todos. A gente já trabalhou com vários. É dessa forma que funciona. E eu vou falar para vocês, todos os dias a gente está conversando, o pessoal está trabalhando muito, produtos de muita qualidade, é lógico, pode melhorar? Sempre pode, né? A gente está aqui para poder aprimorar, mas só explicando o que foi colocado. Bom, então, isso do contrato do IFC, a questão do PL, né, que o Amaury colocou de ser frágil. Eu tenho uma preocupação muito grande, gente, assim, aí é uma questão que eu acho que a gente tem no Brasil que sempre se atentar de o que tem que constar num projeto de lei, o que tem que constar num estatuto, o que tem que constar num contrato. Muitas vezes a gente coloca coisas em projetos de lei que são objeto de contrato. Tá? Então, a lei que saiu da Assembleia, na minha visão, foi uma lei adequada, foi uma lei que tinha o que deveria constar, tá? Dando as diretrizes para quê? Ela vai ser sozinha? Não, ela nem deve ser sozinha. Ela tem que estar acompanhada com o instrumento contratual, com o instrumento do estatuto da empresa, e aí sim, ela pode se dar diretriz, ela pode entrar, ser mandatória em relação à estabilidade, ela foi mandatória. Então, ela tem que tomar cuidado para não ter uma inconstitucionalidade em relação ao novo marco, que lá no artigo 10b já fala o que tem que estar no contrato. Por quê? Porque é uma atribuição da União, como eu coloquei no início. Então, você também não pode invadir uma competência que é dada à União, que veio por meio da 14.026. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Por isso que a gente fez pensando, olhando, vendo o que daria para colocar num projeto de lei estadual, olhando o novo marco, olhando a Constituição Federal, olhando a Constituição Estadual, olhando as competências dos municípios. Então, eu realmente achei bem adequado a lei, bem adequada.
pode ter opiniões diversas e a gente respeita, não tem problema. O que eu acho que a gente tem que pensar agora é isso, é trabalhar bem nos contratos. E aí, doutora, a gente está fazendo muito isso. Muito, desde agosto. A gente está, hoje, até Samantha me lembrou, passando para a terceira rodada, que é conversando município a município, todos, vendo as particularidades, chamando. Tem sido reuniões muito proveitosas, porque é isso, a gente, muitas vezes, daqui, não conhece a realidade local. Então, a gente tem muita coisa mapeado. A gente mandou para eles o que a gente tinha mapeado. Falou assim, olha, essas obras aqui, essa meta, essa área. E aí, quando a gente mandou, a gente deixou até um campo. Tá faltando alguma coisa? Preenche aqui pra gente. Aí o pessoal mandou, a gente botou um cronograma de reuniões, aí a gente sentou com eles depois. Presencialmente, uns até ficou difícil, a gente combinou, fez híbrido, enfim. Para poder bater um a um. E aí rodar meta, indicador, depois a gente vai mandar tudo até o final de janeiro, para aí sim abrir audiência, abrir consulta, e depois levar para o Conselho Deliberativo ainda. Então, tem toda uma cadeia aqui, um rito, que a gente vai seguir para e passo. Tá? E todos os dias a gente tem trabalhado nisso. Deixa eu ver aqui o que mais. O Amaury até falou da questão de Lyon, que reestatizou, também tem a ver com aquela lógica que eu falei de algumas cidades em Portugal. Aí, de novo, aquele negócio, na França reestatizou, também tem uma discussão em Marselha, mais de 700 contratos por ano firmados com operadores privados, mais de 4.700. Tem muita realidade na França, a gente está falando de mais de 36 mil municípios. Cada um ali tem alguns até com 100, é muito, muito diverso. Estados Unidos, da mesma forma, tem vários de 10 mil habitantes pequenos com operadores privados, com a Veolia, com a Suez. Berlim, de fato, teve um problema de alinhamento lá, o pessoal cravou 8%, não teve nenhum alinhamento de interesse, teve muito problema lá dessa questão de cobrar e depois fazer, então teve. E aí, mesmo assim, a redução da perda de água lá foi para 3%, melhorou muito. E quando depois, aí tiveram esses problemas de alinhamento de interesse, remunicipalizou. Depois também, quando entrou o público, demitiu 10 mil funcionários no público. Então, tem também essa questão, que é o que a gente, na verdade, está trabalhando o contrário aqui para reter talento, reter. Estou falando do exemplo, né, que foi dado. Enfim, ter até mais pessoas para a gente conseguir fazer mais investimentos. Bom, então, desse ponto, acho que eu passei aqui pelos do Amaury, o Lineu falou de crescimento vegetativo, é uma coisa que a gente está considerando muito nos anexos, que é muito importante. Daí esse prazo até 2060, com um planejamento de médio e longo prazo, e a preocupação do controle anual para a gente é muito importante, para o Estado é muito importante, para os municípios. E aí, doutora Alexandra, uma coisa importante que a senhora colocou aqui. A nossa regulação, ela não é puramente contratual, tá? Então, o que acontece? E aí tem seus prós e contras de tudo nessa vida, né? A gente está falando de uma regulação discricionária, tá? Que a gente quer, na verdade, fazer um híbrido, a gente quer amarrar mais coisa em contrato. Só que ela, pela lógica de custo de serviço, ela não é só o que está no contrato. Então, a agência tem uma regulação aqui do lado, que é a chamada discricionária, por meio das normas dela também, que ajuda muito, esse tipo de regulação para o saneamento, para o gás, para determinadas infraestruturas de rede, eles são bons, porque eles te dão uma flexibilidade na execução. Por isso que a gente não quis mudar a lógica do custo de serviço, voltar tudo um price cap e um revenue cap como aviação no contrato, tá? Então, a gente está fazendo um fortalecimento aqui da CESP também, parte de tecnologia que precisa, parte de recursos humanos, e também colocando algumas coisas mais no contrato, porque hoje a gente tem 375 contratos, planos municipais, como você colocou bem, e plano de investimento que eles não conversam muitas vezes. Então, quando a gente faz o plano regional, e aí coloca também para ele ser atualizado de 5 em 5 anos na unidade regional, e isso tem que espelhar o contrato, que a gente está fazendo essa vinculação. Um contrato único com 375 anexos, cadernos de encargo, mais rígido em penalidades, por exemplo, olhando um plano regional aqui da unidade regional. Então, a governança fica melhor, a transparência fica melhor.
Lógico, tem que construir bem, que é uma coisa que aí a gente está indo município por município para ter essa segurança. Então, e pelo artigo 17 do novo marco, a gente tem condição de fazer isso, né? E aí a gente, lógico, esbarra nessa questão de calendário eleitoral, que é fogo no Brasil de 2 em 2 anos. Agora, a gente também não pode parar, porque, né, porque tem calendário eleitoral. Então, da nossa parte técnica, a gente tem feito tudo de uma forma bem seguindo mesmo o cronograma, responsável. Alguns falaram aqui em assodado, eu realmente não acho que é assodado, porque a gente está conversando muito, 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 todos os dias com os municípios. A gente, pelo artigo 14 do novo marco, poderia simplesmente, deixa os contratos, vamos vender. A gente poderia, está escrito isso lá no artigo 14. A gente não está fazendo isso, a gente está fazendo a forma mais difícil, que é juntando todo mundo, vamos fazer o contrato, vamos equalizar prazo, vamos melhorar a regulação, vamos ver a CESP, aonde que discricionariamente ela vai atuar melhor. Até foi colocado aqui do fundo, por que o fundo, para a gente ter uma sustentabilidade ao longo prazo? Isso não estava no relatório. Porque a gente vai botar o lucro do Estado nele, ele vai entrar todos os anos, todos os anos. Então, é uma coisa que está na lei também o limite, né? Então, a gente colocou isso para ter essa preocupação, e aí sim a gente tem uma fonte perene que sempre entra. O que mais que eu coloquei? Da Esther eu tinha falado Vamos trazer sim, Esther, sempre que precisar a gente traz aqui, faz um calendário para o conselho também ficar mais atuante. Eu estava comentando na reunião do Consema, inclusive, que a gente vai levar lá também para poder falar. Eu acho que pensando nos próximos anos, tentando agora sair até né, a gente precisa também da integração maior dos conselhos, inclusive, do Conselho de Recursos Hídricos com o Consema, com o Cofeidro. Então, eu tenho essa necessidade, é porque às vezes eu tento trazer, porque eu sou presidente dos três, mas eu sinto essa necessidade dos conselhos também conversarem mais, sabe? Então, eu acho que a gente tinha que fazer um calendário conjunto, porque é meio ambiente, é recursos hídricos, é um financiador do meio ambiente dos recursos hídricos, né? Então, eu acho que a gente tinha que trabalhar num calendário assim também, né? De fortalecer as governanças multiníveis em conjunto, né? Se eu puder falar dessa forma. Tá? E aí a gente marca, traz aqui, acho que pode, na própria audiência mesmo, a gente leva a participação do conselho, né? Vamos pensar como é que a gente faz isso de uma forma efetiva. Devo ter esquecido alguma coisa, gente, mas acho que vocês já estão cansados de mim. Assim, a gente fica feliz de ter esse debate aqui num conselho que é tão qualificado. E, de novo, estamos à disposição, né? Não só nessas fases de processo controle social que a gente fala, né? Mas aqui fora também, aqui na secretaria, tá? Está à disposição. Obrigada mesmo pela oportunidade, pelo espaço, por me aguentarem, né, César? Até 2 horas da tarde. Obrigada, gente. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhores conselheiros. Conforme combinamos, podemos terminar agradecendo a todos, desejando aí boas festas, né, boas entradas, muito trabalho e, acima de tudo, muitos recursos hídricos para nós. Obrigado a todos. Boa tarde. Vai dar mesmo.